Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Peço desculpas pelo inconveniente de hoje, né? De ontem, na verdade, né? Estou gravando no meio da noite, da madrugada. Que a gente teria a nossa aula, uma pequena aulinha sobre fungos antes de vocês serem liberados para fazer a prática, tá? Para assistirem os vídeos das práticas. Aí eu gravei esse vídeo, né? Porque eu tive um problema com a internet, eu não consegui entrar online com vocês. Mas é um vídeo uma aula pequena, tá? Só para apresentar para vocês um pouco de alguns conceitos que a gente não teve tempo de ver na, nas aulas teóricas, tá? E que é muito importante para vocês esse conteúdo, né? De hoje, de ontem e de hoje, né? Que são os fungos, né? O que são fungos? Fungos são estruturas, né? Que têm um reino próprio, são pertencentes ao reino fungi. E vocês vão ver que muitas características diferem os fungos das bactérias. Então, os fungos pertencem a esse reino, chamado reino fungi. É composto por mais de 70 mil espécies já conhecidas e identificadas. São seres eucariontes, ou seja, as células desses organismos são mais completas, como as nossas células, né, do nosso organismo. São células que vão ter várias organelas, vão ter um núcleo mais delimitado, né, são aclorofilados. O que é isso? Eles não possuem pigmento clorofila, logo eles não fazem fotossíntese. Eles podem ser uni ou pluricelulares, né, então eles podem ser compostos apenas por uma célula ou por várias células. Podem ser aeróbicos ou anaeróbicos, ou seja, crescer na presença ou ausência de oxigênio. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada, tá? Geralmente crescem em ambientes úmidos, preferencialmente, principalmente esses fungos, né, chamados cogumelos, né? Vocês vão ver que eles crescem bastante em ambientes ali na natureza, onde tem bastante umidade, tá? São seres heterótrofos, ou seja, eles não conseguem fazer fotossíntese, então eles precisam, né, que a natureza forneça nutrientes para o seu crescimento e metabolismo. Tá? E eles podem ser ou parasitas, ou seja, eles podem colonizar algum organismo apenas para obter ali seu alimento e sobrevivência. E eles também podem ser chamados de saprófitas ou decompositores, né, que eles decompõem a matéria orgânica. Né? Por exemplo, quando algum alimento, uma fruta já está estragada, apodrecendo, vão crescer ali muitos fungos, né, que vão decompor aquela matéria orgânica. Então, fungo, do latim, é chamado fungus, que significa cogumelo. Né? Eles têm sido tradicionalmente considerados como semelhantes a plantas, né? Até porque a estrutura, né, das células, por serem eucariontes, são bem mais parecidos, né, com plantas do que com as bactérias, tá? Eles são imóveis, em sua maioria, né? As paredes celulares dos fungos também assemelham-se ao das plantas, né, em espessura e, em até certo ponto, em composição química e estrutura ultramicroscópica. Né? Então, a parede celular dos fungos é muito parecida com a parede celular das plantas. Tá? Os fungos, eles crescem como células únicas, como as leveduras, ou como colônias filamentosas multicelulares, ou seja, compostas por várias células, né? Como os bolores e cogumelos. Tá? Então, eles tanto podem ser unicelulares, como a gente viu adiante, ou pluricelulares, né, como os fungos filamentosos, os cogumelos. São pluricelulares, são compostos por várias células. Então, aqui a gente tem o exemplo, né, dos fungos chamados bolores, né? Quem não já viu alguma casa, né, com essas infiltrações, né, que começam a crescer esses pontinhos pretos, esverdeados, são fungos, né, chamados de bolores. Se a gente cultiva em laboratório, a gente obtém colônias, né, parecidas, né, com essa colônia aqui. Né? A gente vai ver que vários tipos de fungos têm estruturas bem variadas, bem diversificadas. Mas macroscopicamente o que a gente vê, né, são essas estruturas de cores diferentes, né? A gente vê aqui estruturas que compõem o micélio, que a gente vai ver mais adiante, né? É como se fosse uma pelúcia, né? É uma estrutura macia, né? Se você for encostar, né, para você sentir, é uma textura macia, né? Então, essa é a estrutura macroscópica de um fungo. O cogumelo, né, que eu já citei aqui, ele tem essa estrutura, né, ele tem um corpo de frutificação,
né? E depois ele tem uma estrutura como se fosse um chapéuzinho, tá? Então esses cogumelos eles são bastante conhecidos, tanto na medicina, né, por alguns terem valores até mesmo medicinais, outros são cogumelos comestíveis, né, como o shiitake, dentre outros, tá? Então essas estruturas aqui são chamadas de cogumelo, a gente consegue ver muito na natureza, né? E esses também fungos, né, de bolores que a gente pode encontrar no ambiente, né, em frutas que estão apodrecendo, em alimentos, né, que também estão ali estragados, entre outros, tá? Então, a parede celular dos fungos, ele garante a forma, né, do fungo e também ele garante a força mecânica, ou seja, garante uma certa resistência para o fungo sobreviver naquele meio, né, naquele ambiente que ele está, né? Ele garante também a proteção osmótica, né, para o fungo não, para as células do fungo não eclodirem, né, por conta de entrada de muita água ou saída de muita água. Enfim, a proteção osmótica que garante a quantidade necessária de líquidos ali no fungo, né, para evitar o choque osmótico, tá? Também tem a questão dos antígenos, né? A, o contato ali com alguns fungos no nosso organismo, né, induz o nosso organismo a produção de anticorpos contra, né, algumas estruturas fúngicas, tá? Então, na parede celular dos fungos vai ter algumas estruturas que podem induzir a produção de anticorpos para o nosso organismo. E na parede celular a gente tem muitos componentes, né, que a gente já viu nas bactérias, alguns são parecidos, né, como as glucanas, tá? Tem também manoproteína, quitina, né? É, a glucana é mais comum nos fungos chamados bolores, tá? Dentre outras estruturas que vão compor ali a parede celular dos fungos, tá? Então, a gente pode dividir, né, classificar os fungos de forma macroscópica e microscópica, né? Macro é aquilo que a gente consegue ver, né? Então, é aquela aparência mesmo da colônia. Então, geralmente, né, os fungos filamentosos, também chamados de bolores, eles têm colônias de aspecto seco, né, aveludadas, algodonosas, né, como se fossem algodão, e pulverulentas, tá? Os bolores, eles são menos exigentes que as leveduras, né, e bactérias em relação à umidade, pH, temperatura e nutrientes, né? Então, a gente sabe, eu já estou citando para vocês a questão dos fungos filamentosos e leveduras, que leveduras também são um tipo de fungo. Só que as leveduras não são filamentosas, elas têm uma estrutura parecidas com as bactérias, que eu vou mostrar para vocês mais adiante, tá? Então, nessa questão, os bolores, eles são menos exigentes que as leveduras. Não é à toa que os bolores, eles dão em muitos lugares, né? Em muitos ambientes, muitos compostos, alimentos, tudo pode levar, pode desenvolver bolores, tá? Normalmente, né, esses fungos filamentosos, eles crescem em alimentos ricos em carboidratos, como a gente está vendo aqui, esses morangos, né, são ricos em carboidratos, ácidos, né, como são maioria aeróbicos, ou seja, só crescem na presença de oxigênio, né, geralmente eles crescem apenas na superfície do alimento em contato com o ar. E a assimilação de nutrientes é bastante acelerada, ou seja, eles extraem nutrientes daquele alimento de forma bastante acelerada, tá? Então, como já citei para vocês, a gente divide, né, a morfologia dos fungos de forma macroscópica e microscópica. Né? Macroscópica é o formato da colônia, né, que a gente consegue visualizar, e microscópica é a característica que a gente consegue visualizar apenas no microscópio eletrônico, tá? Ou no microscópio óptico. O mais comum é o microscópio óptico, tá, gente? Então, morfologia, né, a estrutura macroscópica é o que a gente consegue ver a olho nu, aquela colôniazinha, né, bonitinha. E microscópio é apenas o que a gente consegue ver através do microscópio. Então, aqui como exemplo de características macroscópicas, eu coloquei essas figuras, né, para vocês verem. São colônias, né, de fungos diferentes gêneros, diferentes espécies, né, que coloquei aqui para vocês verem, né. Então, essas características que você consegue ver, né, a fórmula, esse fungo, por exemplo, ele tem uma característica rugosa, né? Esse fungo aqui, esse daqui, ele é mais algodonoso, né? Esse daqui também é algodonoso. Né? Vocês estão vendo também diferentes cores, né? O fungo aqui é mais creme, né? Esse aqui é mais esbranquiçado, esse daqui, ele tem as bordas esbranquiçadas
e a parte central mais preta, né? Esse daqui ele tem a parte central verde e as bordas brancas. Então são várias características ali diferentes fungos que a gente vai encontrar na natureza. Né? E cada um ele tem uma estrutura diferente, né? Tem fungo que a colônia é bem grande, né? Ela toma toda a placa. Já tem outros que as colônias são pequenininhas, né? Como esse daqui, por exemplo, a colônia pequenininha que vai crescer aqui na placa que a gente inocular, tá bom? Então, os fungos filamentosos, né? Eles são multicelulares, ou seja, eles têm várias células e são filamentosos, né? Eles têm esses filamentos, né, que vocês estão vendo aqui por essas fotinhas, né? São pequenos filamentos, tá? E eles possuem hifas, né? Hifas são estruturas tubulares e ramificadas, ou seja, elas se ramificam, né, como a teia de aranha, por exemplo. Então, do grego hife quer dizer teia, né? Então, hifas é como se fossem teias mesmo desses fungos, tá? Então, hifas e esporos são características clássicas dos fungos filamentosos. E o conjunto de hifas é chamado de micélio, tá? Então, aqui eu tenho centenas e centenas, né, de hifas desses fungos que vocês estão vendo, tá? Então, esse conjunto, né, de hifas compõe o micélio dos fungos, né? Então, onde que é o micélio? Qual que é o micélio do fungo? Né? Aqui. Aqui a gente tem o micélio, né, composto por centenas de milhares de hifas que esses fungos têm, tá bom? Então, devido ao enovelamento das hifas filamentosas, as colônias são mais resistentes, né? As colônias dos fungos são mais resistentes do que as colônias de bactérias. Ok? Então, aqui é a figurinha para a gente entender, ó. Aqui a gente tem a estrutura de uma hifa, né, que está representando a hifa do fungo, né, que é essa estruturazinha que dá o aspecto de algodão. E aqui é o micélio, né, que é um conjunto de várias hifas, né, que no fim das contas dão esse aspecto, né, de esse aspecto algodonoso, né, do fungo. Nada mais é do que várias hifas aqui enoveladas, né, formando o micélio do fungo. Okay? E a gente pode ter dois tipos, né, de hifas também. A gente tem a hifa não septada, que ela é toda, ela não tem essas separações que tem na hifa septada. A hifa septada, ela tem várias separações, né, vários tracinhos ao longo de toda a hifa. A não septada não tem traços, né, separando os compartimentos da hifa. Ela é toda por uma, tá? Então aqui a gente tem uma hifa não septada e aqui a gente tem uma hifa septada, tá bom? Aqui, ó, são fotos, né, micrografias mesmo, observadas ao microscópio, tá? De tipos de hifas, né, de fungo. Quando a gente quer ver um fungo no microscópio, a gente acaba vendo, né, muitas dessas estruturas que são chamadas de hifas, né, que a gente já aprendeu. Então, aqui a gente tem um modelo de hifa septada, que vocês estão vendo, ó, vários septos, né, esses cortezinhos aqui chamados de septos, né, que vai dividindo em compartimento essas hifas, tá? Essa figura aqui de baixo também mostra, né, esses compartimentozinhos. Essa figura aqui da direita, vocês veem que não tem compartimentozinho, né? Ela é toda por um, essas hifas. Então, essas aqui são hifas aseptadas. E essas aqui que tem os septozinhos são chamadas de hifas septadas, tá? Só para mostrar para vocês. Aqui nessa figura também mostra, né, essa diferença, tá? Da hifa septada, ela é toda divididinha, e a aseptada, que é toda por uma, tá? Note que dentro de cada hifa eu vou ter núcleos, tá? Se essas hifas vão compor várias células, como se fossem várias células. A gente tem também a parede celular, né? Que tem aqueles componentes que eu já falei para você, né? Glicana, dentre outros, né? A gente tem poro, né, de contato entre um espaço e outro, né, da hifa. E aqui, nessa letra C, a gente tem a formação, né, de um esporo. Quer dizer, um esporo dando origem a uma hifa, tá? Então, como que é? O esporo é uma estrutura que o fungo ele vai liberar no ambiente, né? E esse esporo, né, para que ele cresça e forme um fungo diferente, né, em um local diferente, ele tem que esporular, né, que ele vai germinar e dar origem a uma hifa, né, que vai originar, na verdade, um novo fungo. Então, essa é a forma de disseminação de fungos na natureza, através de esporos.
né? Então, todos os fungos, né, que a gente conhece, né, esses fungos filamentosos, eles esporulam, eles soltam aquelas, parecem bolinhas, né, bem microscópicas mesmo, no ambiente para dar origem a novos fungos, né? Por isso que a questão da contaminação por fungos, né, principalmente em ambientes que trabalham com fungos, é muito grande, né? Por causa da questão dos esporos, né? Então, você está preparando um meio de cultura totalmente estéril e quando você vai ver depois que você guardou aquele meio de cultura, ele está todo contaminado com fungo, sendo que você não inoculou nenhum fungo naquele meio de cultura. Por quê? Porque é muito fácil, né? Contaminação por fungos, porque fungos, eles esporulam, eles soltam esses pequenos esporos no ambiente, e esses esporos dão origem a novos fungos, tá? Então, é um tipo de reprodução assexuada ou vegetativa, né? Que é essa esporulação, que é o que origina um novo fungo, né? Esporula, e aí germinam formando esporos, formando novas hifas. Temos também o brotamento, né? Onde apenas um segmento do fungo dá origem a outro segmento. E fragmentação das hifas, né? A hifa, ela se fragmenta, por exemplo, aqui. Olha essa hifa septada, ela vai, por exemplo, ela vai se segmentar, né, nessa região, né, dando origem a dois fungos, né? Hifas diferentes que vão originar outros fungos diferentes. Então, são tipos de reprodução assexuadas, né, diferentes que vão originar novos fungos. A gente tem a esporulação, né, que o esporo vai dar origem a uma hifa nova. A gente tem o brotamento, né, onde uma nova hifa brota e dá origem a outro fungo. E a gente tem também a fragmentação das hifas, né, onde as hifas se separam, né, se fragmentam, se separam em outros pedacinhos, dando origem a outros tipos de fungos. Né? Então, são várias formas aí de reprodução assexuada desses fungos. Então, aqui a gente tem a figurinha a figurinha clássica, né? Acho que todo mundo já presenciou, deixar aquele pão fora da geladeira, né, ali no ambiente. Depois de alguns dias, o pão está todo, né, embolorado. O que é um pão embolorado? É que cresceu bolor, né, que são tipos de fungos caracterizados como bolores. Né? A gente tem um fungo muito comum, também conhecido como bolor do pão, né, dentre outros. Tá? E saindo um pouco ali dos fungos filamentosos, a gente tem outro tipo de fungos que são chamados leveduriformes. Como eu falei no início, esses fungos chamados leveduras, eles têm uma estrutura muito parecida com uma bactéria, né? Porque eles não crescem formando hifas, tá? Eles não crescem formando hifas. Eles crescem numa estrutura como se fosse uma estrutura pegajosa, né, de bactéria. Então, a colônia deles tem um aspecto úmido, cremoso ou pastoso. E, geralmente, né, as leveduras, eles podem ser unicelulares, têm uma característica esférica, oval ou elipsoide, né, que é essa esfera mais repuxadinha, né, então, né, necessariamente ela vai ser redonda, pode ser um pouco mais ovalada também, e algumas formam pseudomicélio. É como se fosse um micélio, mas é um micélio falso. É só apenas um brotamento da sua célula, né? Que a célula vai brotar e fica com aspecto de hifa, só que não é uma hifa, tá? Vai ser chamado de pseudo-hifa ou pseudomicélio, que é um conjunto de hifas. Então, vocês vão ver que, a depender do tipo de fungo, né? Se ele é uma levedura ou um fungo de bolor, né? Ou um fungo filamentoso também, que os bolores também são fungos filamentosos, eles vão ter características diferentes. As leveduras, elas têm umas colônias parecidas com de bactérias, né? Colônias úmidas, pastosas ou cremosas, unicelulares, não seja, compõe apenas uma única célula, e tem funções vegetativas e reprodutivas. Já os fungos filamentosos ou bolores, eles têm uma estrutura seca, algodonosa, aveludada, possuem hifas, né, verdadeiras e não pseudo-hifas, podem ser septadas ou não septadas, como a gente viu, tem aquele tracejadozinho separando a hifa ou não. Essas hifas compõem o micélio, né, que pode ser vegetativo ou reprodutivo. Então, são essas as principais diferenças entre as leveduras e os fungos filamentosos, também chamados de bolores.
E, como eu falei, os fungos, eles obtêm o alimento da natureza, sejam como saprófitas, ou seja, organismos que degradam a matéria orgânica morta, ou também parasitando outros seres vivos, né? Porque eles precisam se nutrir de algum componente tem que é, é, dar nutriente para esses fungos, né? Então, por isso eles crescem em alimentos, né, como o pão, que a gente já viu, crescem também frutas, eles precisam se nutrir dos compostos desses alimentos, porque eles são organismos heterotróficos, eles não são capazes de produzir o próprio alimento. E a gente tem também algumas importâncias, né, para os fungos. Por exemplo, os líquens, né, que são estruturas encontradas em árvores, são compostos por algas e fungos, né? E é uma estrutura que é caracterizada como uma simbiose, porque tanto as algas quanto os fungos, elas trocam nutrientes entre si, então é uma junção benéfica, por isso a gente chama de simbiose. Ambos obtêm nutrientes dessa troca, tá? A gente tem também as micorrizas, né, que são raízes e fungos, né? Então, a planta fornece energia e carbono para o fungo, enquanto os fungos absorvem minerais e águas do solo, transferindo para a planta. Então, também é um tipo de troca de favores, né? É um tipo de simbiose. Os fungos, eles têm importância médica também muito grande por conta das micoses, né? Que são doenças desencadeadas pelo fungo no organismo, né? Então, a gente pode ter micose, é muito comum micose na unha, tem também micose no cabelo, tá? E na pele em geral, pode dar muito caso de micose. E os fungos que causam micose são diversos tipos, né? De diversos gêneros e espécies diferentes. Então, se vocês aprofundarem mais nesse assunto, vocês vão ver que são diversos tipos de fungos que podem desencadear micoses. E geralmente as micoses, elas aparecem quando o organismo, né, do paciente está meio deprimido, né? O sistema imune está enfraquecido. Favorece o surgimento de micoses no organismo da pessoa. Os fungos, eles também têm uma importância muito grande, por exemplo, na produção da penicilina, né? Que a penicilina é um antibiótico muito conhecido atualmente, né? E ele foi descoberto, né, através de estudos com um fungo chamado Penicillium notatum, né, pelo Alexander Fleming, que ele notou, né, em determinado momento de sua pesquisa que o Penicillium notatum ele tinha uma capacidade antibiótica, ou seja, de matar bactérias presentes ali naquele meio. Né? Foi uma descoberta muito importante, né, do caráter, né, antibiótico do penicillium. Atualmente outros fungos também são estudados graças a esse caráter, né, antibiótico que apresenta, tá? E a gente tem algumas atitudes, né, para prevenir infecções por micoses, né, como uma higiene eficiente do corpo, né, das mãos, dos pés, evitar calor e umidade em áreas de dobras da pele, né, porque como a gente já viu, os fungos eles gostam bastante de umidade, evitar ficar com roupas úmidas, usar meias limpas e secas, manter unhas curtas e limpas, né, são atitudes que a gente pode tomar para prevenir infecções, né, com fungos no nosso organismo. E os fungos, eles também têm importância muito, muito grande também na alimentação. A gente tem muitos cogumelos, né, que são utilizados na culinária, né, como champignon, morchela, shiitake, né, temos também a truta, né, então são cogumelos que podem ser comestíveis, né, mas também tem ali cogumelos que podem ser altamente letais, né, por conta de compostos tóxicos que eles vêm a produzir. Temos também cogumelos que podem ser alucinógenos, né? Entre outros. Então, os fungos, podem ser amplamente utilizados aí, né, pelos seres humanos e tem toda essa importância que a gente viu até agora. Aí, a maioria de vocês já deve ter acessado o AVA, né? Vou pedir para vocês acessarem o AVA. Vocês vão ver lá que tem dois links, né, para dois vídeos diferentes, que são vídeos práticos, demonstrativos. Então, primeiro, ele mostra como que é feito um preparo de meio de cultivo. A gente já viu isso durante o ano, mas como já tem bastante tempo, vocês podem ter esquecido, então é bom sempre lembrar. Esse primeiro vídeo, ele mostra como que é feito o preparo do meio de cultivo, e o segundo vídeo, ele mostra como que é feito o isolamento de um fungo filamentoso no meio de cultivo já preparado.
Aí eu vou pedir para vocês assistirem, né, do vídeo do início até o tempo 3:17, ou não, minuto 3:17. E depois vocês pulam para o tempo 8:14, que ele mostra o resultado do isolamento direto que ele faz, tá? Porque depois do tempo 3:17, ele mostra outro tipo de isolamento que não é importante para a gente estudar, tá bom? Então assistam até o tempo 3:17, depois vocês pulam para o tempo 8:14, onde ele mostra o resultado do isolamento. E depois vocês vão fazer um relatório dessas duas aulas demonstrativas, né, mostrando, vocês vão anotar, né, o passo a passo, como é que você prepara o meio de cultivo e como que você isola um fungo filamentoso nesse meio de cultivo. Então, vocês podem fazer escrito ou digitado, né, esse relatório, e enviar aqui pelo AVA. Vou deixar disponível até do dia 20, 24, 26, tá? Até a madrugada do dia 26 para vocês enviarem aqui. Mas de preferência vocês façam nos horários das aulas, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço.